Muito obrigado. Então, eu gostaria de agradecer a Casa Semente de Luz, na pessoa da Carmen. Muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui esta noite com vocês, poder fazer essa aula sobre o livro Memórias de um Suicida, reflexões sobre as lições dos mestres e Cidade Esperança, em que eu sou autor. Um livro que é o resultado das aulas no ESD, das palestras na tribuna dos centros espíritas, especialmente no Dias da Cruz aqui de Passo Fundo. Então, são meditações, são pensamentos, e eu agradeço. Agradeço a Fábio também por todo o apoio e toda a atenção. A gente conseguiu fazer os testes e fazer esse formato híbrido também me ajudou bastante. Tem sido bem difícil para eu me deslocar, em razão até do trabalho, e eu agradeço por poder fazer nesse formato hoje online. A minha ideia é que a gente converse, só para confirmar, né, Fábio, a aula vai até 1h30 de aula, é isso? Exatamente. Tá, então é até às 9. Isso mesmo. Tá bom. Eu juro que não vai passar. Juro. E a gente vai fazer um formato, então eu vou iniciar fazendo uma pequena explanação, até para que vocês que não leram o livro se situem. José, mas eu li o livro. Que coisa boa que você leu o livro. Isso vai facilitar na hora da gente conversar sobre a obra, para a gente poder trocar ideia e construir o pensamento todos juntos. Então, a aula é participativa, podem levantar a mão. Se eu não ouvir a chamada de vocês, vocês avisem a Fábio. Talvez tenham que se aproximar um pouquinho do microfone para eu poder escutar vocês, principalmente o pessoal lá do fundo da sala de aula. Eu não vou, provavelmente não ouvirei vocês, mas quem quiser falar, só levanta a mão e vem para frente, que daí é, aí vem para e aí a Fábio é só vir até a frente para falar com a Fábio e aí a gente consegue conversar. Mas dificilmente eu vou escutar lá no fundo, tá bom? Quando a gente vai falar de suicídio, a gente tem que sempre começar com uma advertência. Não acredito em trabalho que trate de suicídio sem trazer essa advertência inicial. CVV 188 é um telefone 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. Se você ou alguém da família estiver passando por um momento difícil, que estiver procurando ajuda, ligue 188. Mas José, eu não gosto de conversar, eu gosto de teclar, eu gosto de escrever no computador. Então entra lá no site www.cvv.org.br, você vai lá e lá tem canais para conversar. Pode ser teclando, o importante é procurar ajuda. Não é feio procurar ajuda, tá bem? As pessoas passam por dificuldade, as pessoas podem estar sofrendo, e nós espíritas não estamos imunes a isso. E está tudo bem buscar ajuda. Vivemos numa época em que atendimento psicológico e psiquiátrico está à disposição nossa. Então, se você estiver passando por um momento de dor gigantesco, que você estiver com pensamentos suicidas, procure ajuda. Tá bom? Tá claro, pessoal? CVV 188, tá? Eu vou compartilhar uma imagem para a gente conversar sobre o nosso livro. Deixa eu achar aqui, eu sei que vai funcionar, tá? Isso. Eu estou me vendo ali, eu sei que eu estou do lado de uma tela que aparece Jesus com uma roupa vermelha e azul, é isso, né? Sim? Exato. Vai ter... Uhum. Top. Então tá bom. Eu gostaria de conversar um pouquinho. Agora eu vi o dedão da Fábio ali. Show. Agora eu vou conversar um pouquinho com você sobre o livro. Eu pretendo fazer isso em alguns minutos, tá? Até para contextualizar a obra. E depois eu vou abrir para a gente conversar. A Carmen já me disse que o livro, vocês conseguiram algumas edições. Ele, se eu não me engano, ele está esgotado. Está bem complicado de conseguir o livro. Mas quem leu
nós vamos poder conversar. E quem não leu também, se principalmente leu o livro Memórias de Suicida, do Camilo Cândido Botelho, ou Camilo Castelo Branco, que é a psicografia da Dona Ivone. Tá bem? Vamos fazer uma análise, então, reflexiva. A gente vai parar para pensar um pouquinho sobre as lições deles. Eu vou fazer uma breve explicação sobre o livro. Eu vou falar quem é que são esses mestres. Vou falar rapidamente sobre as lições deles. E o nosso objetivo nessa aula hoje é parar para pensar um pouquinho. Será que essas lições se aplicam a nós, que não estamos lá na Cidade Esperança, que não somos suicidas, que foram recolhidos para atendimento e auxílio? Será que essas lições é só para o Camilo? É só para os demais suicidas que lá passaram? Então, será que essas lições se aplicam a nós, estudantes? Nós consultamos as seguintes fontes. A gente consultou o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. A gente consultou Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Castelo Branco, como eu falei, psicografia da Dona Ivone Pereira. E também o livro Reflexões sobre as lições dos mestres da Esperança, Memórias de Suicida, de minha autoria. Memórias de Suicida. O livro Memórias de Suicida é um grande clássico da Federação Espírita Brasileira. Ele foi publicado na sua versão definitiva, a primeira versão em 1954, e mais tarde, em 1956, a segunda edição, que é a edição definitiva. Maio de 1954. Quantos anos faz isso, pessoal? Me ajudem, o pessoal da matemática. 82. 82 anos. Não, meu pai nasceu 72 anos. Isso aí. 72 anos. Então, ele é um livro muito antigo. Muito antigo. E tem uma peculiaridade esse livro. No início, ele tem duas apresentações. Uma da Dona Ivone explicando como é que ele escreveu a obra, e outra escrita por Leon Denis, contando como é que ele participou da construção dessa obra. E as primeiras páginas do livro Memórias de Suicida foram recebidas pela Dona Ivone no longínquo ano de 1926. Quantos anos faz isso, pessoal? 100. 100 anos. 100 anos. Dona Ivone tinha 20 anos de idade, ela começa a receber as primeiras páginas. Esse livro quase foi queimado, ela quase jogou fora ele. Isso incomodava muito ela, esse assunto, mas ele veio, então, à publicação em 54. Foram quase 30 anos de amadurecimento desse texto. Então, ele é um texto muito profundo e nós precisamos conhecer. Mas tem um problema, esse livro, que é então, eu expliquei sobre a introdução e o prefácio, mas ele tem uma parte que todo mundo fala dele. Diz assim: ai, José, eu tentei ler as Memórias do Suicida. Aliás, deixa eu interromper aqui. Eu já volto. Quem aqui já leu Memórias de um Suicida? Ou tentou ler? Serve tentar ler. Ó. Levanta o dedo. Memórias de um Suicida. O livro da Dona Ivone. Eu contei rapidinho aqui 8 pessoas. Isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Nós estamos em quantos, Fábio? Hoje nós estamos em cerca de 30. 30. Comigo, 12. Então, comigo, 12. Eu li também, tá, gente? Vejam. Esse livro tem um problema grave. Qual que é? O início, o pessoal se arrepia e não segue. É ou não é? Quem lê o livro Memória do Suicida sabe, o início é pesado. Ele entra duro, ele entra pesado, ele entra contando a história sem rodeios. Por quê? Ele abre aonde, pessoal? No Vale dos Suicidas. Ele abre no Vale dos Suicidas. E porque ele começa pesado, muitas pessoas param de ler. E não avançam.
E porque não avança, vocês perdem a oportunidade de descobrir que existe um lugar chamado Hospital Maria de Nazaré e existe um lugar chamado Cidade Universitária. Porque a gente para no Vale dos Suicidas. Ai, muito pesado, parei, vou ficar por aqui. E aí não avança no livro. Leiam Memórias de Suicida. Ele tem lições profundas, é um dos grandes livros da Federação Espírita. Recomendamos fortemente. Vou voltar agora para a apresentação. Segura lá. O livro tem 3 partes, que a primeira parte trata dos réprobos. Réprobos é um termo muito antigo do português, é quase arcaico, que quer dizer aqueles que faliram, aqueles que caíram. Além disso, tem os departamentos, que aí são os departamentos do Hospital Maria de Nazaré, segunda parte do livro. E tem a terceira parte, a cidade universitária. Deixa eu interromper aqui de novo, que eu não gostei desse formato. Eu quero aparecer também. Então, eu vou mudar aqui. Um pouquinho que eu esqueci de apertar uma caixinha aqui. Tanto que essa cidade universitária, quando a gente lê, a gente tem vontade de ir para lá. Claro que tem. Quem não gostaria de estudar lá, né, Carmen? Veja, esse foi o caminho que o Camilo percorreu, Carmen. O Camilo e todos os outros que faliram, todos os outros que erraram, todos os outros que caíram, todos os outros que morreram por suicídio. Nos réprobos, o Vale dos Suicidas, lá é um lugar em que as pessoas que morrem por suicídio ficam lá para esgotar as energias e a sua ilusão. Então, ela vai ficar naquela região, ele parece como um labirinto, em que as pessoas caminham e voltam sempre para o mesmo ponto, e é um isolamento. E esse isolamento é muito necessário. Por quê? Porque as pessoas que faliram pelo suicídio, eles têm um pensamento que pode contaminar as pessoas que estão próximas, mesmo que elas não as vejam. Então, eles ficam lá no lugar, isolados, esperando ajuda. E esperando pedir ajuda. No momento em que eles despertam e pedem ajuda, isso pode acontecer principalmente por orações, por aqueles que faliram, por aqueles que morreram por suicídio, eles são levados para a segunda etapa, que é para o Hospital Maria de Nazaré. No hospital, lá nos réprobos, a imagem é como se fosse uma caverna, com lama. Lembram do André Luiz na região umbralina? Lembram dele no filme... no filme em que aparece... Oi? Nosso lar. O Nosso Lar, lembram dele naquela região? Muito parecido com o Vale dos Suicidas, só que muito pior. Muito pior. Depois, eles vão para o Hospital Maria de Nazaré. Lá tem vários departamentos, tem inclusive áreas de isolamento em que as pessoas ficam lá isoladas para não contaminar os demais. Lá lembra muito. Vocês já viram aqui, aí, especialmente aí em Caxias, no inverno, quando tem aqueles dias de neblina, frio, que o sol não aparece, que a neblina está bem fechada? Sim? Sabem ou não? Sim. Assim é o Hospital Maria de Nazaré. Tem flores, tem cores, mas é tudo muito cinza. É tudo muito nublado. Então, toda vez que eu vejo a cerração, a neblina, eu lembro dessa visão do Hospital Maria de Nazaré. E a partir do momento em que as pessoas encerram o atendimento médico para a parte moral e espiritual, perispírito, tudo tem que ser refeito. A partir do momento que eles e elas estão preparados para ir para a próxima etapa, é feita uma pergunta e a pessoa tem várias opções. A primeira opção é: queres reencarnar imediatamente para retomar o que deixaste para trás? Se a pessoa topa, ela sai diretamente do Hospital Maria de Nazaré e volta para reencarnações dolorosas. E eu digo dolorosa não por punição. Dolorosa porque quando a gente faz algo que cria uma dívida, necessariamente nós vamos sofrer para poder pagar aquela dívida. Então,
é dor de lembrar, de ter feito, de ter deixado as pessoas para trás, e então a gente retorna para a reencarnação. Muitos optavam pela reencarnação imediata. Tem uma segunda opção. Tem a opção de ficar ali, vagando pelos setores e pelos pátios e pelos jardins e ficar fazendo nada. É possível também. Lembre que o Cristo nunca violenta o livre-arbítrio, a vontade das pessoas. A terceira opção é um pouquinho melhor, mas dá mais trabalho. Você pode ficar prestando serviço dentro do Hospital Maria de Nazaré. O que não falta é serviço. Então, se a pessoa quer lá trabalhar, gostou, e que gostaria de alguma forma ajudar, é possível. E tem uma quarta opção. Essa quarta opção é a mais dura, é a opção mais dolorosa, mas é a opção em que poderemos ter maior retorno. É a opção de ir para a cidade universitária. Quando se aceita ir para a cidade universitária, você estará se preparando para estudar e, passados muitos anos, retornar à Terra com missões de trabalho e de estudo. Normalmente, quem passa pela cidade universitária volta com o perispírito íntegro, volta sem grandes deficiências físicas, porque volta com uma missão de cumprir tarefa. E aí é auxiliado ou auxiliada nessa parte do corpo, mas tem uma missão muito mais dura, que é voltar para os embates após ter estudado. E com uma missão muito clara: evitar o suicídio de quem puder. Então, volta com a opção. E Camilo, corajosamente, opta para ir para a cidade universitária. E quando ele vai para a cidade universitária, ele vai conhecer os professores. O irmão Sóstenes, que é o diretor, né, ele recebe os estudantes e ele vai apresentar todos os mestres no discurso de honra. É aquela primeira aula inaugural, sabe? E aí ele nota que tem 3 pessoas sentadas em cadeiras de mestres, cadeiras altas, né, aquelas cadeiras compridinhas. Ele nota um homem com uma roupa estranha, assim, parecia um oriental, aqueles indianos com turbantes enrolados. Esse é Surya Omar. Ele nota também Epaminondas de Vigo. Epaminondas de Vigo, ele lembra muito aqueles senhorzinhos com uma barba branca enorme. E aquela pessoa com aparência respeitável. Normalmente quem envelhece é sábio, né? E aí ele aparentava esse visual de homem sábio. E também tem um menino. E ele mexe com aquela situação, né? Ele olha, tem um menino sentado, lá pelos seus 17 anos no máximo, sentado na cátedra de professor. Seria o equivalente à nossa sala de aula aqui, algum jovem de 17 anos sentar no lugar de professor. Isso nos causaria uma estranheza, né? Tipo, guri, sai daí que o professor está chegando. Se ele te pegar aí, vai dar uma confusão. Mal sabe a gente que ele é o professor, que é Aníbal de Silas. 3 professores. Cada professor com uma tarefa diferente. Aníbal de Silas. Vamos começar falando sobre o menino. Ele faz a descrição do Aníbal e ele lembra muito um jovenzinho. E aí, irmão Sóstenes começa a contar a história de Aníbal. Aníbal viveu no tempo de Elias. Elias é um dos profetas do Antigo Testamento e ele teve um embate muito grande, o Elias, com os seguidores de Baal, os cananitas. E eles fizeram um combate no rio Quizon e fizeram um combate para ver qual era o Deus mais poderoso. E os cananitas perderam. Então Yahvé incinera a lenha molhada e despedaça a mesa do templo com um raio poderosíssimo no momento de disputa. E por causa disso, eles vão ser mortos à espada. Todos eles. Aníbal era um dos seguidores de Elias. É interessante que o nome Aníbal, ele vem do púnico e quer dizer aquele que é abençoado por Baal. Ele adota um nome
que lembra um dos maiores erros da vida dele. Foi quando ele matou aqueles que seguiam o deus Baal. Então, Aníbal adota um nome para lembrar a sua falha. Essa é a grande característica de Aníbal. E ele era um dos meninos que Jesus passa a mão na cabeça e diz assim: deixai que venha a mim as criancinhas. Aníbal viveu na época de Jesus, ganhou a oportunidade do trabalho bendito ao lado do mestre, morreu, foi um dos primeiros a ser sacrificados em nome do Cristo, em embates no circo. Então, Aníbal é esse menino. E porque ele só trabalhou com a juventude nos séculos que se passaram, especialmente na Idade Média, em que as crianças morriam como moscas e elas não eram dignas de qualquer cuidado, Aníbal dedicou sua vida a elas. E por isso ele tem a aparência de jovem. Ele se vê jovem, ele se sente jovem e ele aparenta ser jovem. Então, Aníbal é esse menino que Jesus abraça. Essa é uma imagem muito bonita. Essas imagens que eu estou trazendo para vocês, tanto a primeira como as próximas, elas estão num castelo na Dinamarca. E foi produzida mais ou menos na época que chegou o Espiritismo. Tá bem? O nome é As Crianças Acolhidas de Karl Heinrich Bloch. Vem ordens diretas para Aníbal. E essas ordens são muito claras. Diz assim para ele: vai, Aníbal, consola esses corações que faliram e leva o amor da minha mãe para eles. Trabalha na obra dela, porque só o coração de mãe pode auxiliar. Recorda o meu evangelho, que você viu, presenciou e vivenciou, e porque é só isso que falta a eles. Com essa ordem do Cristo, ele vem trabalhar na cidade de Esperança, sob a proteção de Maria de Nazaré. E a partir de então, ele é professor da primeira disciplina, que leva em torno de 2 anos de estudo incessante, todos os dias, até poder entrar na segunda disciplina. Essa disciplina ele vai ter várias lições. Eu vou só referir elas aqui e a gente pode voltar e conversar com ela, sobre elas, tá? A primeira é a oração, ele ensina a orar. A segunda lição, ele dá uma lição com a vida dele, mostrando a vida dele e nos ensina a nos reeducarmos moralmente. A terceira lição, ele vem e dá o exemplo como estímulo, ele mostra os exemplos dele. A quarta lição, ele vai lembrar as causas da vinda de Jesus à Terra. E a quinta grande lição é quando ele traz a figura inesquecível de Jesus de Nazaré, o nosso meigo rabi, nosso meigo mestre da Galileia. E ele traz um formato um pouquinho diferente, porque ele lançava nas telas em que as pessoas estavam assistindo, ele fazia formas-pensamento de Jesus tendo contato, de Jesus dando as suas lições. E diferente de um filme, ou dessa imagem agora, vocês estão me vendo, não estão? Sim, né? Como se fosse um filme. As lições dele eram diferentes, porque a gente sentia, a gente sente o que Aníbal sentiu quando teve o contato com Jesus. Então ele fica 2 anos inundando os estudantes com sentimentos das lições do Cristo. Passados 2 anos, e passando na disciplina de Aníbal, você pode ir para as aulas de Epaminondas de Vigo. Epaminondas de Vigo, ele vai ter uma das tarefas mais duras dos mestres, porque ele vai nos levar ao autoconhecimento. A descrição física é daquele mestre barbudo, com turbante, com aquele mestre barbudo, um senhorzinho, mas ele, na parte psicológica, um verbo maravilhoso, um gigante da oratória. Ele, quando abria a boca, quando abre a boca, ele impressiona as pessoas. Ele tem um poder de argumentação poderosíssimo. E ele tem autoridade para falar. Ele é, então, essa grande força que movimenta a escola.
E essa força vai nos dar duas grandes lições. A primeira, conhece a ti mesmo. E a segunda grande lição, ninguém entrará no reino de Deus se não renascer de novo, de João 3, 1-21. Ele vai, essas frases estão escritas na entrada da sala de aula, da entrada do prédio em que Epaminondas dá aula. Toda vez que os alunos entram, eles leem e recordam. Conhece a ti mesmo. E ninguém entrará no reino de Deus se não renascer de novo. Essa aula de aula, então, da Escola de Ciências, tinha esses grandes dizeres. Conhece a ti mesmo. Conhece a ti mesmo, a gente tem que lembrar dessa imagem. Essa imagem está no teto da Capela Sistina, no Vaticano. É uma das figuras, ela mostra uma Délfica. É uma imagem remontando a Delfos. Ela é uma pitonisa, ela é seria o equivalente a uma médium, que entrando em contato com o mundo espiritual, ela fala para que a gente se conheça. Porque em Delfos era onde essa frase estava escrita. Pórtico do Templo de Delfos. Na questão 919, o Kardec pergunta para os espíritos superiores, mas qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem ou a mulher, né, de melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? É uma das respostas mais curtas do Evangelho do Livro dos Espíritos. A resposta é muito simples. Um sábio da antiguidade vou-lo disse: conhece a ti mesmo. Remontando aqui a Solon e os demais 7 sábios daquele templo de Delfos. Então, é uma das respostas mais curtinhas. Conhece a ti mesmo. Depois tem quem é o modelo moral que a gente deve seguir. Ela é mais curta ainda, né? É uma única palavra. Quem que é o modelo? Nosso modelo e guia. Jesus. Eu acho que a resposta mais curtinha do Livro dos Espíritos é essa, né? E essa é a segunda. Conhece a ti mesmo. Conhece a ti mesmo lembra a situação da mulher na beira do poço. É a mulher na beira do poço. Essa mulher, ela tem uma conversa muito interessante com Jesus. A gente explica melhor na obra. Não vou tratar aqui. Aqui é para deixar vocês bem curiosos e curiosas. Vai lá que tem essa figura aqui. Tem um capítulo específico para tratar dessa mulher. Essa conversa de Jesus foi maravilhoso com ela. E o terceiro professor, Surya Omar. Surya Omar, então, é aquele do turbante, uma pedra verde. Seguidor de Asclépios ou Esculápio, então é aquele médico do Antigo Oriente. E ele vai nos dar duas grandes lições. A primeira grande lição é que o conhecimento necessita de prática. Exatamente como funciona numa faculdade de medicina, em que os alunos precisam pôr em prática o que aprenderam. Surya Omar era responsável por pegar os alunos, depois das aulas com Aníbal de Silas, e depois com as aulas com Epaminondas de Vigo, e descer até a Terra, então materializar ou estar circulando no planeta, para acompanhar as diversas formas de desencargo, entre outras lições. Os alunos, as alunas precisavam presenciar e conhecer como ocorre o desencarne. Além disso, a sua segunda lição, e essa talvez é a maior de todas, todos nós podemos auxiliar a obra do Cristo. Fica muito claro, porque na medida em que se aprende sobre o Evangelho do Cristo com Aníbal e se aprende a conhecer a si mesmo com Epaminondas de Vigo, nós vamos nos dar conta que todos e todas podem auxiliar a obra do Cristo com as aulas de Surya Omar. E para lembrar dessa lição muito importante, tem essa passagem. Também lembrem, essa imagem também é uma pintura que está lá naquele mesmo castelo, tá? Essa cena trata do homem deitado na beira do poço de Betisda, ou Betsaida, ou Betzeida.
Ele está deitado num catre. O catre seria aquelas camas de acampamento. É praticamente um pano no chão. Ele está ali aguardando junto com outros. Podem ver que tem aquele homem de chapéu vermelho, outros dois mais lá atrás sentados, especialmente o que está comendo algo. Tem o outro com uma bengala na mão. São diversas pessoas. E eles estão aguardando um momento muito especial. Alguém aqui já ouviu falar do tanque de Betisda? Ou tanque das ovelhas? Alguém aqui conhece? Sim? Alguém? Deixa eu parar o compartilhamento que eu quero ver vocês. Alguém já... Não, que já ouviu falar da história. Sim, já. Sim. Alguém gostaria de falar um pouquinho sobre o tanque de Betisda ou o tanque das ovelhas? O que vocês lembram do tanque? Eles aguardavam a água se agitar, porque acreditavam que quando a água agitava, o primeiro que pulasse curava-se da sua enfermidade. Maravilha, é isso mesmo. Então era um tanque com propriedades curativas e as pessoas que tinham qualquer tipo de deficiência ou doença ficavam aguardando, porque a hora que balançar, o primeiro ou a primeira que entrar, top. Como é que é teu nome? Fabiana. Colega. Fabiana, muito obrigado. Nota 10 para você, Fabiana, é isso mesmo. Vários lugares no mundo têm essa qualidade. E aí, inclusive, os romanos chamavam esses lugares de salus per aquam, a saúde pela água, ou spa. Toda vez que vocês olharem um spa agora, vocês vão lembrar disso. Spa é as primeiras letras de salus per aquam, a saúde pela água. Várias fontes, então, termais, fontes minerais. Vocês já devem ter ouvido falar. Em Caxias tem algum lugar que brota água que o pessoal acha que ajuda a se curar ou se é bom para a saúde? Aquela fonte que o pessoal vai buscar a água para beber? É isso. Tem lugar que a água é quente, a outra água é salgada. Lá em Santa Maria, por exemplo, tem fonte de água salgada. Em outros lugares a água é terrosa, a outra é mineral, a outra tem ferro. E assim vai. Então, salus per aquam, a saúde pela água. E eles estavam lá, e eu vou voltar para a imagem, agradeço a colega por ter ajudado, e é isso mesmo. Eles estavam lá aguardando, e aí Jesus olhou para essa pessoa e diz assim: o que fazes aqui? E ele disse: eu espero para entrar na água. Eu tenho esse problema, não consigo me movimentar e eu quero me curar. E ele, mas por que que você não se cura? Ele falou assim, mas ninguém me joga na água. Toda vez que a água vai se mexer, alguém entra primeiro. Podem ver que aquele chapéu vermelho está praticamente pronto para dar o biquinho, né? Ele vai dar o biquinho. Ele dá a primeira mexida. E aí, aquele senhor que está ali aguardando, vai ficar. E vejam que faz tanto tempo que ele está ali, que ele tem até um pano por cima. Então, tem quase uma cabana para ele. E aí Jesus, assim, olha para ele e diz assim, tu queres te curar? E ele diz, sim, eu quero. E aí ele diz para ele, levanta-te, toma o teu catre e anda. E ele imediatamente levanta, curado. Então ele tinha problemas graves nas pernas de nascença, agarra a cama dele e vai embora. Isso era um sábado. E essa cura no sábado foi o grande motivo de matarem Jesus. Quem é ele para trabalhar no sábado? Quando souberam que Lázaro levantou, a fúria ficou maior ainda. Quem é ele para retirar dos mortos quem Yahvé quis que fosse? Quem é ele para fazer isso? E esse homem é muito perigoso, porque com esse argumento as pessoas vão começar a ouvir ele e vão começar a seguir ele. Esse homem é perigosíssimo, nós precisamos matar ele. E aí começa a perseguição implacável de Jesus. E no momento em que ele está sendo perguntado, e vão perguntar para ele, tu curaste no sábado?
E aí vem a grande frase de Jesus. Ele diz assim: meu Pai trabalha incessantemente desde a criação do universo. E eu também, diz assim Jesus. Meu Pai trabalha incessantemente desde a criação do universo. E eu também. Não existe sábado para trabalhar pelo bem. Não existe dia certo ou dia errado. E o meu pai que trabalha incessantemente, eu não posso, como filho dele, não trabalhar incessantemente. E aí é a grande lição do trabalho como lição. E eu já encaminho para um primeiro momento que eu gostaria de fazer as perguntas, ainda tenho bastante tempo, mas eu gostaria de ouvir vocês agora. Será que essas lições se aplicam a nós? A gente é amparado pela providência divina? Como que a gente pode retribuir e o que que a gente pode fazer pelo Cristo? Então, faça a primeira pergunta. Essas lições são aplicadas a nós? Tá? Eu vou parar de compartilhar e eu gostaria de escutar um pouquinho de você. Quem quiser falar. Você sabe que o ESD ninguém é obrigado a falar, né? Fala se quer. E tá tudo bem. Mas no ESD a gente tem que refletir sobre a nossa própria vida. Então, primeira questão. Será que as lições dos três mestres, do Aníbal, do Epaminondas e do Súria, será que elas se aplicam a nós ou é só para aquele povo lá que morreu por suicídio e foi parar lá naquela cidade universitária? Já que eles estão inscritos nessas matérias, o problema é deles? Ou será que isso se aplica a nós? Estamos hoje aqui trabalhando na Semente de Luz, aqui em Caxias. Será que ela se aplica a nós ou não se aplica a nós? Primeira grande pergunta. Então, eu abro a palavra para o debate com vocês. Por favor, podem se manifestar quem quiser. Todas essas lições se aplicam a nós. Todas. Todas. Por quê, cara? Por que que se Porque aplica? porque nos faz refletir, porque faz nós mudarmos. E tem tantos motivos. E o protocolo que ele traz também é bem interessante, né? De certa forma, de a gente conhecer tudo aquilo que Jesus nos trouxe, de depois conhecer a nós mesmos e de depois colocar isso em prática, que é o mais difícil. Porque às vezes na teoria as coisas são fáceis de falar, mas difíceis de fazer. Então é algo muito comum para o nosso dia a dia, para quem quer tentar se melhorar um pouquinho. Entendi. Para Eu nós aqui, achei. principalmente. É. Se nós queremos ser apóstolos de Jesus, né, professor? Eu achei que era só aqui em Passo Fundo que era fácil ser espírita dentro da casa espírita. Pelo visto, em Caxias também tá igual, pessoal. É fácil ser espírita na casa espírita. O brabo é ser espírita em casa. A hora que o pessoal nos incomoda, a hora que a gente encontra um desafeto de vida anterior que fica lá nos incomodando no serviço, no momento em que a gente tem um chefe ou uma chefa complicadíssimo, uma pessoa intratável. Eu achei que fosse só aqui em Passo Fundo que tinha esse problema. Pelo visto, tem em Caxias aí também tem, é isso? Tem? Tem, é dureza, né? É dureza. Eu adoro a minha sogra, tá, pessoal? Mas também tem a sogra, entendeu? Eu sei. Eu amo minha sogra. Mas eu não perdoo esse comentário. Tem a sogra também. Então, assim, Jesus bota ela no nosso caminho, né? E eu amo ela. E eu amo ela. Então, a dificuldade, sim, as lições são para nós, porque, vejam, as lições de Aníbal é a gente relembrar. E por que que é importante relembrar? Eu vou passar um vídeo rapidinho aqui, eu já volto para as perguntas. Eu gostaria de passar a nossa história em 1 minuto. Porque uma das questões que o Aníbal faz é nos revelar a história da humanidade perante nossos olhos. Então eu gostaria de passar um videozinho bem legalzinho. Ele leva no máximo 1 minuto, tá? E eu gostaria que vocês prestassem atenção e me dissessem o que vocês entenderam. Deixa eu passar aqui para vocês. Deixa eu botar em tela cheia, tá? Eu não dei o play ainda. Aí vocês me digam se estão ouvindo. Só levanta a mãozinha, tá, Fábio? Se
dê ao play. Tudo certo. Muito. Pessoal, se pudéssemos colocar em 1 minuto a nossa história, seria algo parecido com isso. Do Big Bang até o momento presente. Nós, nessa marcha incessante do universo, nós reencarnamos sucessivamente em diversos momentos. Então, nem há nesse vídeo os capelinos vindo para cá, quando fomos punidos por termos destruído o nosso planeta no sistema de Capela. Quando vem, então, os capelinos para cá, nós trazemos, e começa 20 mil anos atrás, 10 mil anos, faz tempo que a gente está enrolado aqui. A gente começa a participar das civilizações, e aí acontece uma coisa muito interessante, que o Aníbal estava nos trazendo. Nós vivenciamos muito nesse tempo que passou. E nós erramos muito. Nós nos equivocamos muito. Mas nós aprendemos muito. Também. E a gente amou muito. E a gente sofreu muito. E a gente fez sofrer muito. Nessa caminhada incessante, a gente vem, então, e para pensar. Espera aí. Agora que eu estou chegando, nesse momento, em 2026, no planeta Terra, em que eu estou tendo a oportunidade de estar encarnada aqui, qual é a nossa grande missão de estar aqui? Né? Por que a gente está aqui? Por que a gente está encarnado agora e não encarnado ou desencarnado? A gente sabe que dá 7 por 1, mais ou menos, precisando encarnar. Tem 7 por 1 no outro lado. A gente faz parte de uma elite por estar encarnado aqui. Não são pouquíssimos que poderiam estar aqui. É muito fácil morrer, desencarnar, mas é muito difícil reencarnar. Dá muito trabalho, a fila é grande, às vezes o óvulo não vai nidar, não vai ficar no lugar certinho do útero, vai ter problema, às vezes a gestação está indo em serra, acontece um monte de coisa, mas a gente não só conseguiu vencer a gestação, nós conseguimos nos crescer e nos desenvolvermos, e agora estamos nessa quadra da vida, reencarnados no Brasil em 2026. Por que a gente está aqui? Por que a gente, depois de ter passado por todos esses caminhos e dificuldades, nós estamos aqui? Porque nós desvirtuamos a mensagem do Cristo no passado. Nós desvirtuamos a mensagem do Cristo no passado. E quem faz um equívoco precisa retornar para poder refazer. Espíritas, parem de achar que vocês têm alguma vantagem de ser espíritas. Nós estamos com... A gente está pagando dívida. A única vantagem é pagar o que está devendo, só. Se fôssemos espíritos puros, a gente não estaria aqui. Não tem privilégio. Não tem privilégio. A gente já está em outra tarefa, provavelmente outro orbe, se bobear.
Não, a gente está aqui para tarefa. Mas, se a gente está aqui é porque a gente merece estar aqui. A gente fez por merecer. Não é todo mundo que tem essa oportunidade bendita. Mas a gente está aqui para trabalho. A gente está aqui para trabalho. Quando a gente olha essa caminhada da humanidade terrestre, as quedas das humanidades são as nossas quedas. E essas quedas vão nos impulsionar para a gente continuar caminhando. Tá claro isso, pessoal? Sim? Claro. Tá claro, né? Vejam, e se a gente está aqui para uma tarefa, como é que é um bom trabalhador espírita? Me ajudem. Quem gostaria de falar? Que não falou ainda. Eu gostaria de escutar outros colegas. E não tem resposta certa e errada, tá, pessoal? O que vocês acham? Pessoal Como é que é do um bom? fundo. O pessoal do Pessoal meio, o letrado. pessoal das pontas, todo mundo, quem quiser. Como é que é um bom trabalhador espírita? Quais são as características? Ou não tem características? Tem? Paciência em primeiro lugar. Quem disse paciência? Ah, parabéns. Como é que é o nome da colega? Alexandre. Alexandre. Isso aí, paciência. Concordo com você. Então, um bom trabalhador espírita é paciente. Verdade. É verdade. Uma boa trabalhadora espírita é paciente. Gostei. Mais alguém gostaria de trazer outra qualidade do nosso trabalhador espírita? Não julgador? Não julgador. Essa é muito legal porque você está falando com o juiz, né? Então, assim, como é que pode um cara que é juiz não ser julgador? Eu gostaria de dizer para vocês que eu estou juiz, então eu sou obrigado a julgar os fatos das pessoas, tá? E essa é a minha função. Não chamem para vocês esse pepino. Não julguem as pessoas. O que eu estou querendo dizer com isso? Como é que se julga bem? Você conhece todos os fatos, dá oportunidade para as pessoas falarem e depois decide. A gente não conhece os fatos, a gente não quer nem saber o que a pessoa tem para falar e sai julgando. Isso não é julgar, tá? Então tá certo, Fábio. Foi a Fábio que falou, né? Sim. Isso. É isso aí, Fábio. Não julguem as pessoas. Porque a gente vai errar e vai errar feio. Quer ver um exemplo que a gente sempre erra? O espírito adora isso. Dá uma olhada e vê aquela pessoa com uma grave deficiência física. Isso aí tá pagando os pecados da vida anterior. Na hora! Não pensem isso. Muitas pessoas aceitaram passar pela prova dura da doença para auxiliar a família. E a pessoa não fez absolutamente nada de errado. Porque não funciona assim. A gente não passa por uma dificuldade física ou psíquica porque é punição. Não funciona assim. Então não julguem. Não julguem. Vocês vão errar e vão errar feio. Precisam conhecer os fatos. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ter opinião, é verdade. Mas opinião para si próprio. Eu posso ver os erros do outro, ver os erros da outra e evitar cair no mesmo erro. Aí inteligência, né? Pessoa bem inteligente. Em vez de sair cair, se quebrando todo porque não viu o que o outro ou a outra fez e fez igualzinho. Então, isso é inteligente. Mas julgar é um problemão. Então, é paciente, não julga os outros. O que mais? Mais uma. Ser um bom ouvinte. Um bom ouvinte, gostei. Quem é que falou? Eu. Como é que é o Fala nome? teu nome. Ana. Ana, obrigado, Ana. Ser um bom ouvinte vai acabar trabalhando no CVV, hein? Porque lá, ouvir é tudo. É, poucas pessoas ouvem, Ana. Muitas pessoas falam. Porque a gente não quer ouvir. O mais difícil é ser um bom ouvinte, uma boa ouvinte. Porque a gente tem que estar com a atenção na pessoa. E às vezes, num diálogo, o diálogo só vai existir quando a gente verdadeiramente escuta o outro. Normalmente eu escuto e eu estou preparando a resposta para acabar com o argumento da pessoa. Isso não é ouvir. Isso é duelo. Está vendo quem é que vai ficar de pé, por último. Isso não é diálogo. Diálogo é ouvir. E é uma arte escutar. É muito difícil escutar. Muito difícil mesmo. Perfeito. E tem uma série de outras qualidades que o bom espírita tem que ter.
E como é que a gente aprende isso? Tem que ir para uma universidade lá, a gente volta com o canudo no mundo espiritual com esse monte de qualidades? É assim que funciona? Como é que funciona? Como é que eu consigo ganhar isso? Desculpa, Persistência. persistência, Resiliência e persistência. resiliência e persistência. Gostei. Então vocês estão me dizendo que a gente tem que viver isso, é isso? Uhum. Levar na pele, sentir na pele as coisas. Porque tem aluno que é teimoso, né, pessoal? Tem ou não tem? Tem alguém aqui que é professor ou professora, que deu aula ou dá aula com o pessoal? Além, ó, a Fábio, quem mais? No trabalho, sim, de dia a dia. As Tem profs. mais 4 colegas profs. Muito obrigado. Quem é prof, levanta o dedo. Isso. 4. Então, as profs agora me ajudem. Vocês agora vão ter um momento de lembrança total da vida de vocês como profs, se já estão aposentadas e se estão na ativa. Praticamente eu estou adiantando que vocês vão rever amanhã de manhã. Tem aluno que gosta de estudar. Tem aluno que não gosta de estudar. Tem aluno que não quer estudar. E tem aluno que só estuda depois de um tempo que fica brabo demais. E teima em não querer estudar, mas chega uma hora que desiste e começa a estudar. Basicamente são esses tipos de alunos. Quando vocês dizem para o aluno, olha, fulaninho, fulaninha, você tem que fazer esse exercício. Você tem que aprender essa lição. E aí o fulaninho, a fulaninha passa o ano inteiro sem estudar. Chega o final do ano, o que acontece? O que acontece, pessoal? Não reprova mais. Não reprova mais. Reprova. Bom, na faculdade, reprova. Na faculdade, Agora tem outro termo, né? Passa com... Como é que é? Com progressão, isso aí. progressão. Fica com Tá. progressão. Mas daí, de novo, vai e não quer estudar. Mais uma vez. Aí, chegando no final do ano, vocês vão dizer assim, fulaninho, fulaninha, vai ter que repetir o ano. Vai ter que repetir a disciplina. Vai ter que repetir a matéria. Quando o fulaninho ou a fulaninha escutam isso, tem duas possibilidades. Choro, desespero, raiva, ódio, culpa todo mundo, diz que o culpado é a pro, que o culpado é a escola, que o culpado é Deus, e assim vai. E isso, para um espírito imortal, podem ser várias reencarnações. No ódio da teimosia. Eu não vou estudar. Ah, não vai? Então repete. Vamos fazer a prova. Rodou. Repete. Rodou. Repete. Repete tanto que chega uma hora que a pessoa cansa de rodar. E já num desespero, numa tristeza, numa dor, num sentimento, já a revolta passou, não tem mais o que fazer. A pessoa se dá conta que, quem sabe eu vou dar uma estudadinha. E a criatura resolve começar a estudar. E quando ela resolve começar a estudar, ela se dá conta que ela tem condições de estudar. E acontece uma coisa milagrosa. A criatura passa de ano. A partir daí, a própria criatura topa estudar. E ela vai avançar. Só que o tempo perdido de repetição de ano não se recupera. Nem as tarefas ficaram para trás. E aí a gente tem que começar a refazer. Isso é reencarnação. Quando nós nos damos conta que nós temos tarefas a fazer, que o estudar é a única saída, a gente entra no ESD. Sabe quando que vocês vão se formar no ESD? Nunca! Nunca vocês vão se formar no ESD. Sabe por quê? Porque vocês vão ficar para toda a eternidade sempre estudando algo novo. O ESD nunca mais vai abandonar vocês. Vocês sempre terão algo novo para aprender. Mas, como todo estudante do ESD que vai bem, daqui a pouco a Carmen vai convidar uma de vocês para dar aula no ESD. Já aprendeu tanto, pega aquele pessoal novo que está começando, e aí começam os trabalhos de educação moral. É assim em Cidade Esperança. E aqueles espíritos se prepararam para o retorno. Exatamente como nós.
Mas vejam, ninguém estuda por nada. Lembra a história que eu falei da medicina? Do estudante de medicina? Com o Surya Omar? Vamos pensar. Me ajudem. Quanto tempo leva para entrar numa faculdade de medicina? Se a pessoa estudar FIR. 2, 3 anos. 6 anos. Vamos botar 3, na média. 2, 3, 6. Vamos falar em 3, tá? 3 anos. Quantos anos leva para concluir o curso de medicina? Levou 3 para entrar. 5 anos. São 6 anos. Vira 9. 6 anos de faculdade, mais os 3 que levou para entrar, dá 9. 9. Se fizer residência, mais 3 anos, tranquilo. Dá 12. E se fizer uma subespecialização, bota mais 3. Dá 15. Jesus! Eu vou levar 15 anos estudando para me tornar médico ou médica. É isso, né? Sim? Tá. Imaginem não fazer nada nesses 15 anos. Um médico ou uma médica que nunca botou a mão no doente, que nunca botou os pés dentro do hospital, que nunca lidou com nada, que nunca fez uma cirurgia, que não acompanhou um parto, que não botou um ombro pro lugar, que não puxou um pé que estava não sei o quê. 15 anos depois, o que vocês acham? Vai ser um bom médico, uma boa médica? Péssimo. Porque falta experiência. Por isso que o Surya nos dá aulas durante o estudo. Porque a gente precisa de prática. Por isso que vocês têm família esperando vocês em casa para pôr em prática o que se aprende aqui. Tá entendendo que não adianta se formar no ESG para depois voltar para casa? Que é, entendeu? Fazendo, estamos juntando os negócios aí. Então, a gente exercita com o próximo. E o próximo normalmente dorme na mesma cama, ou no quarto do lado. Bota próximo nisso, né? É o próximo. Amai vosso próximo. O próximo não é a pessoa que mora a 600 quilômetros de distância daí. O próximo mora no quarto do lado. Mas vamos lá. Então, eu fiz os meus exercícios. Digamos que eu consegui fazer a faculdade de medicina há 15 anos. Eu ia na parte prática, cortei, costurei, lavei, dei remédio, injeção, tudo. Aí termina esses 15 anos, o que eu faço? Não quero mais trabalhar. Tá ótimo. Eu estudei tudo isso por nada. Vocês conseguem imaginar um médico ou uma médica que estudou 15 anos, tem condições de ajudar as pessoas e vai ficar assim, eu vou ficar aqui deitado em casa sem fazer nada. Consegue imaginar isso? Sim ou não? Não. Por quê? Por que não dá? Não tem sentido. Não tem sentido. Oi? Diga, eu ouvi uma voz. Vai jogar o conhecimento fora. Tem que levar o conhecimento para fora. Eu tenho um profundo respeito com os médicos e as médicas. Eles são essenciais para a saúde. Tenho um profundo respeito com as enfermeiras e os enfermeiros. Por quê? Sem enfermeiro ou enfermeira, um médico não é nada. Eu tenho um médico, uma médica, e eu preciso de vários enfermeiros ou enfermeiras para poder atender as pessoas que estão dentro do hospital. Certo ou errado? Sim. E se eu deixar a cidade emporcalhada, a gente parar de recolher o lixo e varrer as nossas ruas, vai ter médico e enfermeira que vai dar conta da quantidade de doença que vai ter? Não. Então, os nossos irmãos que lidam com recolhimento de lixo da cidade são essenciais para a saúde. São dos maiores trabalhadores da saúde, são as pessoas que lidam recolhendo o nosso lixo. As pessoas que limpam os banheiros dos hospitais. As pessoas que limpam as camas. Eu não estou falando de técnico de enfermagem, estou falando do tio ou da tia da limpeza. Eles são essenciais para a limpeza. Mas se faltar o médico, se faltar o enfermeiro ou enfermeira, essas pessoas que estudaram,
Não adianta boa vontade porque falta conhecimento. Todo conhecimento tem que ser direcionado para o bom uso. Por isso que não dá, depois de tanto tempo desenvolvendo um estudo tão profundo quanto a medicina, simplesmente não fazer nada. Volta para lições do mestre de Cidade Esperança. Aqueles suicidas que ficaram lá dentro da Cidade Esperança, estudando longos anos e retornaram em reencarnações, qual que é a tarefa deles? Oi? Eu vi, mas não ouvi, porque cortou. Repete. Não, é que o Oi? pessoal fala bem baixinho. Falem alto, não tem resposta Tem errada. como repetir a pergunta, porque teve umas motos que passaram aqui. Tá, vou repetir. Aqueles alunos e alunas que ficaram lá em Cidade Esperança, os suicidas, que ficaram muitos anos estudando e retornaram para a Terra, para a reencarnação, eles têm uma tarefa muito grande de fazer aqui. Qual é a tarefa deles? Passar o conhecimento. Não voltar a se suicidar. Primeira coisa, não morrer de novo por suicídio. Top. Essa é a primeira lição. Segunda. A colega falou lá no fundo que é colocar em prática o que aprendeu. Colocar em prática o que aprendeu. Com quem? Com as pessoas que querem se suicidar. Com as pessoas que estão pensando em suicídio. Então, para evitar. E as pessoas que não querem suicídio também? Sim. Porque aquilo que a gente falou se aplica tanto a pessoas que cometeram suicídio quanto as que não cometeram. Isso! Porque quanto mais a gente for conversando, daqui a pouco alguém resolve trabalhar no CVV. E a pessoa nem é suicida. E tá tudo bem. Quando a gente esquece que quando Kardec tratou da evolução dos mundos, ele apresenta a Terra com 3 grandes características. Primeira característica, a Terra é um presídio. Um mundo de provas e expiações é um presídio. A Terra é um hospital. Provas e expiações, aqui também é um hospital. E o terceiro, a Terra é uma escola. Mundos de provas e expiações são escola. Então, é presídio, hospital, escola. Quem que vai para o presídio? Quem comete crime. Crimes morais. Quem comete crimes morais vai para o presídio. Quem é que vai para o hospital? Quem está doente. Quem está doente moralmente. Moralmente. Tudo moralmente. E quem é que vai para a escola? Quem precisa aprender. Moralmente. Perfeito. E lá no presídio só tem preso? Não, ser carcereiro. Carcereiro, quem mais? Quem faz a comida. Ser cozinheiro. Enfermeiro. Limpeza. Tem tudo. Quem mais? Os vigilantes. Tem diretor, Os agentes diretor. penitenciários, vigilantes, quem mais? Falem mais alto, senão não escuto. Diretoria. Diretoria Não, os do dias vocês presídio. falaram antes. Tá faltando 2 A pessoa criaturas que que faz vocês a não falaram comida, a ainda. pessoa que faz a limpeza. 3 na realidade. Tá faltando 3 tipos de pessoas que vocês não falaram ainda. Ladrão. Como? Tem ladrão. Tem, isso tem bastante. Tá faltando advogado de defesa, tá faltando promotor e tá faltando juiz. Legislando em casa própria. Não, mas escuta, eu não cometi crime nenhum e tô direto no presídio. Porque o juiz precisa ir lá para julgar e ele não cometeu crime nenhum. O promotor não matou ninguém e tá lá dentro do presídio lidando com os presos. Poucos estão ali sem terem cometido crime, mas estão ali para trabalhar. Estão entendendo? Vale para o hospital. Tem médico, médica. Mas ele nem tão doente. Exatamente. Tá tudo bem. Então a Terra não é um lugar só de criminosos, doentes
e analfabetos morais, de ignorantes morais. A Terra é um lugar em que muita gente está aqui para receber ajuda e uma parcela veio a trabalho. Quando a gente está na Terra, ou a gente está a trabalho, ou a gente está para aprender, ou para se curar, ou para pagar. Ponto. É isso. Mas Quando dá a gente... para ser um pouco de cada um também, né? O tempo todo, porque não há o que a gente não tenha aprendido, ou não há o que a gente não possa ensinar, não há o que a gente não possa curar dentro de nós, e não há o que a gente não possa ajudar a curar no outro, e não há o que a gente não possa se resgatar o que fizemos de errado e ajudar os outros a resgatar o que fizeram de errado. Tudo é uma coisa que a gente vai. A diferença é que nós, espíritas, nos demos conta, antes do que os outros, que é necessário mudar. Essa é a nossa diferença. Quando vocês olharem os irmãos, os mais atrasados moralmente, os mais criminosos, nós éramos eles no passado. Não se iludam. Todos nós. Nós transitamos por esse caminho. Porque é o caminho da ignorância. Nós não sabíamos a diferença entre o certo e o errado. Muitas vezes nós optamos pelo mal para poder receber algum tipo de retorno. E mais tarde a gente vai optar para tentar trabalhar pelo bem, que é o estágio que nós estamos. Com o risco de cair? Com o risco de cair. Porque aqui ainda é prova e expiação. E quando virar regeneração, pessoal? Aqui vai ter ainda risco de queda? Sim ou não? Sim. Sim. Vai ter risco de queda. E risco de exílio, inclusive. Que foi o que nós passamos quando viemos de Capela. Então, tem o risco ainda de sermos retirados daqui, mais uma vez, para outro lugar. Porque a gente está teimando. Então, cabe a nós trabalhar. Trabalho pelo Cristo. Por isso as lições deles se aplicam a nós. Nós temos que fazer um trabalho em que a gente tenta se erguer e, ao mesmo tempo, ajudar quem a gente puder. Tem uma passagem muito bonita na parte final do livro, Memórias de Suicida, do Camilo, em que eles, junto com Súria, eles vão lá para o Vale dos Suicidas. Olha que interessante. Aqueles suicidas que faliram, que caíram, que fizeram coisas horrorosas, que deixaram para trás tarefas inacabadas, que machucaram pessoas, que deram um sofrimento brutal para aquelas pessoas que ficaram com o seu ato suicida, eles voltam para o Vale dos Suicidas como alunos. E acontece uma coisa muito interessante. Eles se veem abraçados naqueles irmãos que estão lá caídos, e os irmãos estão tão alucinados por aquela queda dentro do Vale dos Suicidas que eles não se dão conta que estão sendo ajudados. E eles são abraçados, e o Camilo e os demais começam a chorar abraçado neles, porque eles sentem a dor deles. E eles sabem o quanto dói estar ali, mas ao mesmo tempo eles têm um pouquinho de ajuda para dar. E eles ajudam. Nesse momento é o momento da grande revelação, em que Camilo e os demais se dão conta que mesmo eles que caíram pelo suicídio têm condições de ajudar os outros. Mesmo eles que se sentem fracos, que se sentem sem conhecimento suficiente, que se sentem, quem sou eu, né, nessa situação toda para ajudar, eles se dão conta que dá para ajudar. E a partir depois dessa aula, eles começam as reencarnações dolorosas. As reencarnações para trabalho após a conclusão na Cidade de Esperança. Eles retornam à Terra, mas eles retornam à Terra com um sentimento inato, dentro do coração, que dá para fazer a diferença. E eles sabem que dá para fazer a diferença. E que existe uma providência divina que opera invisivelmente. Nós não notamos que ela está nos ajudando. E não devemos notar mesmo. E não notamos porque a nossa frequência é muito baixa. Ele não consegue enxergar. A gente fala no livro. Existem etapas de maturidade espiritual. Existe a fase da criança, espiritualmente falando, em que a gente só quer para nós. As puras sabem disso. É meu, é meu, é meu.
Divide com o fulaninho, com a fulaninha. Eu não, é meu. E aí começa aquela pauleira dentro da sala de aula, porque a criança não quer dividir. E ela acha que o mundo inteiro só gira em torno do umbigo dela. Mais tarde, essa criança evolui, começa a virar adolescente. Aí que adolescente espiritual é como é que é, pessoal? Me ajudem. Se a criança só quer para si, o adolescente espiritual é o quê? Também só quer para si. Só quer para Tem os si. grupinhos, né? Tem os grupinhos de grupinhos, preferências. tem os grupos de preferência. E como é que A o questão do adolescente pertencimento. acha que só é aquele grupo ali faz parte, não entende muitas coisas ainda, né, Fábio? Tá numa mistura, na verdade, né, da infância, tipo, é criança para muita coisa, mas quer ser adulto para várias outras. Adorei a sua tua colocação. É criança para muitas coisas, normalmente as coisas que eles acham que eles têm direito. E eles são adultos, tá? Quando diz, eu não tenho o dever de fazer isso porque eu ainda sou criança. Então, na hora de fazer a obrigação, eu não sou adulto ainda. Mas na hora de exigir, eu já sou adulto, eu quero meus direitos. Eu quero tudo para mim. Então, ainda pensa como criança. E tem também uma revolta. Aquela coisa de querer fazer tudo diferente. De ficar contra as mudanças. Então, aquela coisa revolucionária do adolescente. Nem todos, nem todas, mas tem. Essa é uma adolescência, né? E quando passa a adolescência, vem para a fase adulta espiritualmente. E aí, o adulto espiritualmente, como é que é, pessoal? Faz o que tem que fazer. Faz o que tem que fazer. O que mais? É o perturbado. Não perturba. Ainda é perturbado. Ainda é perturbado? Sim, isso aí vai nos acompanhar há bastante tempo. Fica tranquilo, fica tranquila. Não se livra disso fácil. O que mais? O adulto. Mas demonstra mais maturidade também, né? Maturidade. Então, já se dá conta que tem direitos, é verdade, Ou mas se tem... espera, como disse a Ana. É o esperado. Orgulho, vaidade, um monte. Pode ter. Ainda não aprendeu a lição. É um adulto que ainda não aprendeu a lição. É verdade, os grandes defeitos da alma. Mas e no momento que a pessoa vence esses defeitos, ele desenvolve quais virtudes? Maturidade. Como? Maturidade. Maturidade, Ele né? tem Vai nos permitir. Responsabilidade. Qual é o contrário do... Qual que é o contrário dessas dois defeitos que a Carmen nos falou? O contrário deles. A O orgulho, caridade, o amor, a humildade. Humildade. a caridade e a humildade. Então aí a gente começa a desenvolver isso e a gente se dá conta que temos um dever. Pessoal, amanhã de manhã vocês têm que ir para o trabalho. Alguém aqui está pensando em dizer, eu nem vou ir. Levanta e vai. Não é? Levanta e vai. Por que tem que ir? Porque é uma obrigação, é um dever. Porque a coisa certa a ser feita. É um dever. Eu levanto e vou. Vale para a parte espiritual. Nós estamos tentando entrar nessa etapa. Tu vai. Sabe? Vai. A gente vai fazer tudo É que melhor tem que ser feito. aprender pelo amor do que pela dor, né? É o que acho Agora que eu gostei. daqui tá tentando. Gostei, Fábio. Então a gente vai ver os erros do pessoal lá na Memória de Suicida. Em vez da gente fazer a mesma coisa errada, a gente vai se dar conta e vai procurar agir bem. Sabe por quê? E agora eu já estou encerrando, faltam 15 minutos, a gente está na hora de encerrar a nossa aula. Tem uma grande lição lá no Memória de Suicida. A grande lição é: quem morre por suicídio, quem morreu por suicídio no passado, hoje está preso às consequências daquele ato do passado. Necessariamente. E não é punição, é da lei. Agimos equivocadamente, hoje estamos vinculados a esse ato equivocado. Não há como fugir. Mas isso é uma lei que opera não só com os atos equivocados. Essa lei se opera também com os atos bons, os atos corretos. Querem ver?
Quando vocês fizeram algo de bom com alguém no passado, hoje vocês têm um laço amoroso com aquela criatura que se revela mesmo que vocês não conheçam ela. Porque esses laços, eles vibram, independente do nosso conhecimento do ato e da reencarnação anterior. É aquele amigo que nos ajuda, que a gente nunca viu numa estrada à noite, por um pneu furado. É o auxílio gratuito e sem qualquer explicação que a gente recebe. Não se iludam. Vocês plantaram esses atos amorosos no passado, estão colhendo hoje esses atos amorosos. Quando nós nos damos conta que quem fez algo equivocado no passado está hoje vinculado, e quem fez algo de bom no passado está hoje vinculado, nós espíritas despertamos para a grande realidade que vem da reencarnação. A reencarnação é bendita porque toda vez que vocês fizerem hoje, no presente, o bem, e vocês trabalharem incessantemente na obra do Cristo, vocês necessariamente estarão presos com laços amorosos no futuro. Trabalhar no bem hoje é um plantio que necessariamente vai ser colhido na próxima ou nas próximas reencarnações, não importa o momento. O fato é, quando nós nos damos conta que o que nos prende no passado, o que está nos prendendo hoje é atos que nós fizemos do passado, bons ou maus, a gente se dá conta que o esforço no bem vai plantar raízes e sementes que vão frutificar no futuro. E a partir desse momento, nós estamos numa escalada incessante de melhoramento. Apesar das dificuldades, das quedas e todos os reveses, e dores e sofrimento. Mas sem desespero. Porque a gente sabe que investindo hoje, a gente vai colher no futuro. Então, já encerrando e já terminando com essa parte reflexiva, eu termino lançando a reflexão para vocês. O que é que a gente pode fazer pela obra do Cristo? Porque a obra do Cristo é tão grande que até o nosso trabalho ele aceita. Não há trabalho pequeno. A obra é tão gigantesca que a menor das tarefas que você possa fazer, ela é muito bem aceita. E ela vai ser muito bem frutificada pelo Cristo. Insistam no trabalho do bem. Invistam no trabalho do bem. Invistam no trabalho do Cristo, porque eu posso afirmar, com base na lei de causa e efeito, que o que vocês fizerem hoje, na seara do bem, aí, na casa espírita, vai frutificar no futuro. Inclusive para vocês, mas especialmente para os outros. Tá bem? Eu gostaria de passar a palavra, não sei se é para a Carmen ou a Fábio, faltam 10 minutos e eu não quero, hipótese alguma, estourar o tempo. Eu considero que a gente atingiu nossos objetivos. Concluímos? Ficou entendido? Alguém gostaria de fazer algum comentário, seja da leitura do livro, ou seja da aula de hoje? Eu quero dizer que o professor disse que tudo que nós fizermos hoje nós vamos colher amanhã. Então eu quero pedir ao professor que nós tenhamos uma outra oportunidade de conversar com o professor, mas não online, aqui presencialmente. Eu acho que o juiz tem uma folguinha. Transição planetária é um negócio complicado. A magistratura em transição planetária, olha, eu ouvi do presidente da Casa Espírita que ele disse assim, eu jamais gostaria de estar no teu lugar numa transição planetária. O risco de eu ser exilado é grande. Então, assim, tá complicado. A gente está sendo colocado para fazer tarefas no âmbito social, essa interação, né? E a gente é muito chamado e chamada para fazer essas atividades. Vocês, na atividade de vocês, mas especialmente eu na parte jurídica. Então, está movimentado. Mas quem sabe no futuro a possibilidade de ir até Caxias e dar um abraço em vocês, não fica fechada a hipótese, tá, Carlos? É que vai ser bom para o professor vir aqui nos dar esse prazer. É uma caridade, vamos assim dizer. Então nós precisamos... Não, comigo especialmente, porque o bônus hora presencial parece que é mais alto, né? Claro, claro.
E aí a gente vai pedir, assim, humildemente, que faça uma prece para nós aqui de encerramento, pode ser? Claro, claro. Então deixa ela botar a musiquinha. Talvez ele não escute a música por causa da supressão de ruído. Ah, não? Ele tem supressão de ruído para diminuir o ruído que vem externo. Ah, então ele não vai ouvir a música. Se ele colocar talvez alguma musiquinha lá no computador dele, talvez você seja quer que eu mais coloque fácil música? para a gente. É, porque aqui... Fala por quê? Se você colocar, a gente consegue ouvir a sua música e a sua voz. Se a música estiver aqui e você estiver falando, pode ser que não puxe a música para você ouvi-la junto. Entendi. Deixa eu tentar aqui. A gente já ouviu esse pedacinho minúsculo que do final ali, a gente já ouviu. Você falando e a música no fundo. Tá bom. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo, tá? Mas enquanto eu quero dizer, professor, foi muito boa a sua aula, muito. O senhor é muito simpático, gostamos bastante. E, sinceramente, vamos marcar um dia presencialmente. Tá bom. Vamos sim. Eu gosto muito de violoncelo, tá? Vamos ver se toca isso aqui. Eu gosto muito de bar. Ou vou fazer diferente. Eu vou botar um amigo. Faz tempo que eu não ouço. Um pouquinho. Frédéric Chopin. Deixa eu pegar o noturno. Esse aqui talvez em violino, vamos ver. Vamos ver se é esse. Deixa eu expandir ele, que ele ficou pequenininho. Pode ser esse aqui. Uma coreana que tá tocando. Vamos ver se vocês escutam. Sim. Estamos ouvindo. Só um pouquinho, deixa eu ver se é esse. Isso, tá. Eu vou deixar tocando então. Me escutam a música? Sim. Ou tá muito baixa a música? Tá bom, tá tudo tranquilo. Tá bem. Então vamos fechar nossos olhos e mais uma vez elevarmos nosso pensamento a Deus. Deus, fonte de todo amor, justiça e misericórdia, Senhor da vida, nós te adoramos. Reconhecemos em ti, Senhor, a energia que flui através do universo, do plano físico e espiritual, do plano visível e invisível. Tu és, Senhor, essa fonte inesgotável que vem ecoando por todo o tempo, criando e amando incessantemente. E nós, humildemente, nos colocamos na tua presença e pedimos, Jesus, nosso irmão e mestre, nós te pedimos todo o amparo, que possamos, Jesus, ter paciência, ter coragem e resignação, que possamos ter a força necessária para continuar em frente, apesar das dificuldades e das dores. Não somos nada sem tu, Senhor, e estamos à disposição para trabalhar contigo, trabalhar na tua obra, sob o teu comando. Conta conosco, Senhor Jesus. E ao mesmo tempo, nós te agradecemos. Obrigado pela vida, obrigado pela oportunidade bendita de reencarnação. Obrigado pela família que temos, pelos amores que reencontramos, pelos desafetos que convivemos. Te pedimos, Senhor da vida, Jesus,
continua nos amparando, apesar das dificuldades. Nós te agradecemos o trabalho bendito do bem. Te agradecemos a oportunidade de repensar os nossos atos. Te agradecemos a oportunidade de estarmos encarnados, atuando de alguma forma sob teu amparo e das tuas equipes. Amigos espirituais que conduzem os trabalhos da casa, abençoem a cada um de nós. Que os demais trabalhadores que estão agora nos postos de trabalho, que eles também sejam abençoados. Enfim, que possamos retornar para as nossas casas e os nossos amores com mais força, com mais ânimo, com mais alegria. E que Maria de Nazaré possa nos amparar e reforçar a nossa certeza de que a vida continua, de que viver é sempre a melhor opção e que o suicídio não é a saída. Ajuda-nos, Maria, no trabalho do bem. Conta com nossa ajuda. Que nossa pequena parcela de força possa, de alguma forma, auxiliar na obra do resgate dessas pessoas amadas e queridas que faliram pelo suicídio. Enfim, nós pedimos que todos voltemos para casa com bem cuidados e com segurança. Que assim seja. Que assim seja. Então, professor, muito obrigada mesmo de coração, que Deus te abençoe e que nós possamos nos ver pessoalmente um dia, se Deus quiser. Se Maria de Nazaré... Isso aí. Muito obrigado, pessoal. Muito Uma obrigada, boa noite. Professor, tenha uma excelente noite. Tchau, tchau.